Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Olha, a gente está começando mais um GR de Bolsa. E hoje aqui eu tô muito feliz que eu tô com o meu líder de GR, o Davi. Tudo bem, Davi? Eu tô joia demais, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar essa ideia massa, igual toda quarta-feira a gente tá lá. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Ah, Porque sem dúvida. o nível de TDAH desse GR é altíssimo. A gente começa no A e termina no Z toda quarta-feira, mas vai dar certo. A gente passa por todos os pontos da escritura Isso. no mesmo GR. Que as perguntas surgem, né? Os assuntos surgem e a gente vai tateando, né? Para tentar responder, mas vai dar bom. Vai dar bom, gente. O Davi, ele trabalha aqui com a gente nos GRs. É demais, assim, fazer parte do GR com o Davi é uma bênção na nossa vida, né, Davi? E, assim, de fato, eu sempre falo esse testemunho, né? Que eu falei com o Pipe uma vez, estava meio desmotivada, aí uns anos atrás, e eu falei, ô Pipe, tô muito desmotivada, não tô conseguindo me conectar, assim, com a igreja. Gente, poxa, eu não consegui me conectar, é um negócio Tem que meio ter alguma complexo. coisa, não tá E, fácil. né? E aí o Pipe falou, você precisa de um GR presencial. Na época eu tinha só o Clube do Livro, e aí eu fui cumprir o GR do Davi, tava começando, né, Davi? A gente devia ter, eu acho que uns 3, 4 meses só que o GR tinha começado. Já tá iniciando o 3º ano de GR aí. Oh, glória a Deus, né? Top demais. Glória a Deus. Então faz diferença demais se você ainda não tem um GR. Você pode frequentar um GR durante a semana. Procura aí no aplicativo, você encontra o GR mais próximo da sua casa, por localização. Tem todas as descrições, vai ser bênção você participar de um GR aí com a gente. E olha, a gente aqui tem aquela pergunta de padrão, né? Que é, você é que time? Café, água com gás, água sem gás? Cara, pessoalmente, eu sou do café. Do café. Eu tomo café 11 com açúcar horas. ou sem açúcar? Eu ainda não me libertei do açúcar. Na verdade, do açúcar sim. Mas eu acho que eu tô pecando mais ainda que eu tô tomando com adoçante. Eu não sei, né? Tem gente que fala que adoçante é pura química. Mas enfim, eu ainda não deixei o paladar de criança com café. Café pra mim é bebidinha do conforto ali, que eu gosto. Quentinho, faz sentido. Porque eu posso tomar ele 11 horas antes de deitar, que assim... Dá nada pra nós. Eu durmo igual um bebê. Igual o meu bebê não, né? Porque o meu bebê não tá dormindo. Oh, Deus, abençoa ele, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o Miguel, Senhor. Faz ele dormir a noite inteira. Amém. Pelo menos 3 vezes na semana já tá ótimo. Pra bater carteira. Mas eu sou do time café, mas a gente estava brincando aqui mais cedo que se for pensar no contexto do GR, o nosso GR é o que tiver na mesa, a gente está encarando. Na mesma mesa tem Coca Zero, vai ter um refri que não é zero, vai ter chá gelado, vai ter água com gás, vai ter café, vai ter chá. Então, o que tiver ali, a gente está... Tá tranquilo. Tá a gente não tem frescura, né, Não tem frescura nem problema nenhum. Arrasou, eu acho que esse que é o problema. Né? O problema é não ter problema. Exato. Pessoal, então olha, pega sua água com gás, seu cafezinho, você foi igual o Davi, eu também sou do café, e vem que o GR de Bolsa está começando. Bora lá. Bom, pessoal, como a gente sempre faz aqui, a gente começa por uma pergunta de aquecimento, né, Davi? E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: descreva uma ocasião em que você foi tomado por um profundo senso de compreensão ou deslumbramento e em que você experimentou o fenômeno do coração ardente, né? Pensando aí no texto que a gente vai ler de Lucas. O que exatamente naquela situação desencadeou essa súbita clareza, esse entusiasmo ou conexão profunda? O que você pensou aí? Cara, eu fiquei pensando no final de semana inteiro, né, que você me mandou em uma situação em específico, mas eu não consegui pensar assim, necessariamente de um ponto só. Foi uma jornada que eu vivi, porque vamos usar o termo que todo mundo vai entender, né? Eu fiquei desviado durante uns bons anos da minha adolescência, começo da minha vida adulta ali. Depois, quando eu comecei a voltar, né, a caminhar com o Senhor, a reunir com os irmãos, eu conheci uma teologia verdadeira. Então, à medida do que eu passei um ano inteiro, eu estava numa fase que eu era solteiro ainda, tá, gente? Estava desempregado, mas eu fiquei um ano sem trabalhar, mas eu estava solteiro, então tinha muito tempo para ficar em casa, eu morava com os meus pais ainda, eu estava, de fato, saindo de uma depressão, então eu tinha
tempo para gastar em casa e eu fui fazer meu primeiro seminário online, Legal. que eu fiz um seminário do Ministério Fiel de Liderança, de teologia sistemática e tudo mais. Então, quando eu fui passando pelas doutrinas básicas da fé, que eu nunca tinha ouvido, Sim. e eu fui descobrindo que eu não era tão bom assim quanto eu achava que era, eu acho que, na verdade, esse foi o deslumbramento maior para mim, porque eu vim de um contexto antes em que era um contexto de performance, né? Um contexto do que se o Tiago até comentou um pouco na pregação, né? De que se eu não estou fazendo, minha vida não está acontecendo, não estou alcançando meus objetivos, minha vida não está prosperando, é porque eu estou pecando, é porque tem algo errado. Sim. Eu não estou seguindo o protocolozinho. Então eu não entendi o que de fato era a graça, eu não entendi o que de fato era o pecado, o que isso influenciava na minha vida de verdade, porque eu ainda achava que era acertar ou errar. Então, quando eu fui descobrindo que o pecado era uma condição minha, longe de Deus, que influenciava todos os aspectos da minha vida, e que a minha vida poderia, sim, dar certo ou errado, mesmo eu estando diante de Deus, Sim. isso foi, cara, me descortinando um monte de Legal. coisa e eu fui deixando uma bagagem muito grande para trás, porque justamente eu vim de um contexto muito conturbado de igreja e eu me desviei também por conta também desse peso e eu vivi uma coisa completamente diferente, descobri um evangelho completamente diferente do que aquele que eu ouvi a minha vida inteira. Então, eu acho que eu me converti de fato na adolescência, eu tenho essa convicção, mas a minha experiência com o evangelho verdadeiro, de construir a minha caminhada ali, né, de rumo à santificação, em descobrir o que o evangelho estava fazendo em mim ao longo de todos esses anos, de fato, foi nessa época. E foi, assim, libertador, foi maravilhoso na minha vida, em que, de fato, eu pude conhecer a Deus. Porque antes eu conhecia o que as pessoas me falavam de Deus. E, assim, até é responsabilidade minha. Ninguém tinha Sim. responsabilidade de estudar por mim, de buscar o Senhor por mim, mas a gente sabe que o meio que a gente vive influencia. E não era um meio que eu vivia em que eu era incentivado a isso. Sim. Eu nem sabia, na verdade, que existiam outras realidades, outros contextos. Então, eu fui através de amigos que viviam em igrejas saudáveis, que foram me apresentando, eu conheci esse curso, e assim, foi maravilhoso. Eu me apaixonei, de fato, por quem o Senhor é, e consegui me enxergar nele a primeira vez na vida, e assim, de fato, foi um maravilhamento, deslumbramento, que eu carrego até hoje, e faz completa diferença na minha vida. Sim. Para mim, eu pensei também, foi muito quando eu estava terminando, né, o mestrado. Então, eu fiz a graduação, aí eu fiz o mestrado todo. Só que, assim, quando estava chegando no final do mestrado, eu estava, assim, muito em crise. Eu estava passando, acho que eu já falei um pouco disso aqui em alguns outros contextos da igreja, que eu estava passando por uma transição dentro da igreja mesmo. Então, era de uma igreja que era muito grande, só que aí nessa igreja tinha pequenos grupos, né? Só que o nosso líder mais próximo saiu da igreja. Então, a gente acabou ficando meio ali no meio da multidão. E eu tinha muitos problemas, assim, com a pregação na igreja, porque eu falava, assim, que era muito, tipo, frases de efeito. Sim. Não tinha, assim, uma profundidade, não tinha uma Substância, comprovação, um estudo. E pensa uma pessoa que tem uma cabeça mais acadêmica, você fica questionando os negócios. Não é por ceticismo, sabe? Sim. Não é assim, sei lá, será que esse cara tá falando mesmo? Não era assim, era tipo assim, mas por quê? Mas eu não lembro de ter lido isso. Mas isso foi com base em que eram dúvidas, assim, honestas, sabe? Não reais. era querendo desmerecer quem estava pregando. E aí, nessa época, eu comecei a sentir, tipo, me sentir como um esfriamento também. E, assim, um esfriamento no sentido de, eu não ficava chorando no culto mais, eu não sentia um calorzinho no coração. Eu falei, pronto, perdi minha fé. Deixou de ser Perdi a minha experiencial, fé. né? Exato. Ali, E aí eu fiquei perdida mesmo, assim, não perdida, assim, de sair da igreja. Eu continuava indo na igreja, porque eu tava assim, cara, eu não posso sair daqui. Isso pra mim é a verdade, mas será que eu perdi minha fé, sabe? E era uma crise muito, assim, profunda. E aí eu lembro que nesse meio tempo a gente começou um culto no Happy Hour, né, antes da Lagoinha Mineirão.
E aí eu comecei a andar mais próximo do Pipe, depois eu vim aqui pra Lagoinha Mineirão, aí teve também o Pipe, nessa época, eu conversei muito com o Pipe e ele falou, ó, Yara, eu acho que você tinha que fazer o Labri. Uhum. E aí, paralelamente, também a Renatinha conversou comigo na época, falou, Yara, tem um grupo que chama Cristãos na Ciência. Uhum. Aí eu falei, Cristãos na Ciência? Sério? Que Existe diferente, isso? não existe. Aí eu fiquei assim, falei, não, não acredito. E foi muito doido, porque pra mim foi também um deslumbramento e essa sensação assim, o problema não estava na universidade ou no fato de eu fazer mestrado ou o que fosse. O problema estava na superficialidade da minha fé. Até então eu não tinha estudado assim profundamente sobre a fé, eu só tinha aprendido a ouvir e seguir um monte de regra, a maioria delas regras morais, entendeu? Tipo, é só você não ficar, tipo, eu era adolescente, né, nessa Ficar. época, só você não ficar, é só você não ir em festa, é só você não ir nisso, não beber, não. Não se mistura que tá tudo bem. Que tá tudo certo, é Mantém só você não longe. fazer. E eu dava check em toda essa lista, era assim, beleza, isso é o que eu tô fazendo. Mas não tá fazendo sentido, eu continuo sentindo um vazio, né? E aí eu comecei a estudar, eu não sabia que tinha, tipo, diferentes maneiras de ler a Bíblia. Pois Porque é. até então, eu tinha lido assim, era uma visão, assim, vou usar o termo teológico só porque para mim foi o que eu aprendi na época. Depois você pode perguntar também, ou pesquisar também, mas também não precisa não. Mas eu nunca tinha ouvido falar, tipo, dispensacionalismo, Sim. teologia dos pactos. Eu nunca tinha ouvido nada disso. E aí, quando eu fui estudar no Labri, que eles fazem, né, um panorama, inclusive aqui na igreja a gente tem também a possibilidade, principalmente se você lidera algum grupo, é muito legal você fazer o curso do Labri, além dos outros cursos incríveis, inclusive eu estou fazendo também Missão de Deus, que eu sou fominha. Eu vou dar aula da última matéria. É isso aí, nossa, é bom demais, Davi, bom demais. Bom demais. E aí, pra mim foi assim, cara, isso faz muito sentido. Aí a Bíblia começou a fazer sentido pra mim, porque até então a Bíblia pra mim eram livros compartimentados, entendeu? Então eu não tinha ainda essa consciência de que, tipo, Gênesis até o Apocalipse é um livro só, entendeu? Isso eu tinha mais de 20 anos de igreja. Então, pra mim, foi um marco e um divisor de águas na minha vida, até em termos de entender que a fé não é só quando eu sinto, Sim, né? Em exato. muitos momentos a gente não tá sentindo um calorzinho no coração. E aí Na verdade, você a não maioria vê. dos momentos não, né? Exatamente, exatamente. Que eu acho que é muito igual à vida comum, né? Ordinária da gente. Tipo, sei lá, um casamento, né? Você não vive só de grandes emoções, Sim. momentos fofinhos, né? Você vive de ordinário. Na De fé rotina, também, né? As coisas, né, do dia a dia acontecendo ali. Isso, de fato, muda a forma Nossa. como a gente enxerga o próprio Deus, né? Porque a gente vive a religião que a gente vive da forma como nós enxergamos a Deus. E a Exato. forma como nós enxergamos a Ele, nós moldamos todos os nossos costumes ali, toda a nossa fé. Então, se a gente tem uma visão distorcida, se a Sim. gente tem essa visão desse Deus que Ele ou está pronto para te julgar e aniquilar o tempo todo, ou que Ele está pronto para te abençoar e para fazer a você sua vida quiser. prosperar o que você quiser, você crê no Deus que você construiu. Exato. Então, quando você descobre que existe um Deus que está se revelando na Bíblia de forma integral, igual você disse aí, que de Gênesis a Apocalipse é uma história só, e essa história ela vai alcançando o seu ápice ali em Jesus. Sim. Então, nossa, isso muda completamente a forma da gente viver. E foi exatamente isso mesmo que aconteceu comigo. Não tem como eu pensar nisso, né, nessa pergunta, e não pensar nessa fase da minha vida, porque foi bom demais. Tempo gostoso, eu não tinha nada para fazer, nada. Eu tava pagando uns boletins pequenos, então qualquer bico que eu fazia, qualquer coisa na vida ali eu resolvia, e eu ficava a tarde inteira estudando e catarrando, chorando, orando, que eu fui me descobrindo, eu fui descobrindo Deus e, cara, foi bom demais. Que saudade daquele tempo, viu? Que coisa Hoje é linda, bom né? viver já com um pouco de maturidade já construída, mas esse processo desse primeiro despertamento Sim. ali, desse primeiro maravilhamento é bom demais. Você tá doido. Demais, nossa. Ó, pra gente começar aqui com as perguntas já, Davi, você vai ler para nós, por favor, Lucas 24, do 13 ao Lucas 35. 24, do 13 ao 25. 35. Vou fingir Do que eu 13 ao tô procurando 35. aqui, gente, mas eu já deixei marcado aqui, tá? Não, você vê que é um cara que abre rapidamente, Ó, né? você Ele tá sabe doido? A toda... Bíblia já tá viciada aqui. Já Onde tá- que eu falo,
Já abre. Se ela ouve o que ela Ela já ouve, abre ela automático. já Pior que nem dá pra eu falar com isso não, porque essa é nova, mas uma antiga que eu tinha era quase isso. Era assim, né? Tadinha, tá soltando as folhas, tem Ô, umas gotas desse tamanho de lágrimas na casa. É a Bíblia dessa época. é isso. Uma plenitude que eu tinha, que eu ganhei, toda assinada pelo pessoal. Foi massa demais. Mas bora lá então, gente. Lucas Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto é maravilhoso Bom demais, né? demais. Não, quando eu vi o Guedes que ia pregar, eu falei assim, cara, ele vai chorar muito. Vai. É o tipo de Certeza. texto que ele derrete. Não tem erramos, como. né? Eu vi no culto das 9, você veio qual? No das 11. É, no das 9 ele chorou assim, ele, peraí, irmãos, só um minutinho, desculpa, vou continuar. No das 11 também? Foi um pouco menos. Eu Ele acho já que, tinha chorado um bocado das já tinha 9. chorado uns 70% no das 9, aí chorou o restante no das 11 lá. Aí o povo mandou lá no GR, no grupo do GR, gente, É. eu também, agora? E agora eu também saí numa choradeira. Pior que foi. Então, e olha, a primeira pergunta aqui do nosso GR é: diante das frustrações da vida, temos deixado que as nossas decepções se tornem um muro de isolamento ou temos feito delas uma ponte de vulnerabilidade diante de Deus? Cara, é um assunto muito caro, né? Porque, para mim, pelo menos, eu vivi uma boa parte desse mesmo período, né? Que eu contei um pouco sobre que eu andei desviado e tudo mais. Quando eu voltei ao Senhor, minha vida adulta, as coisas começaram a andar de novo. Eu vivi um período de muita decepção comigo mesmo. E ainda é uma luta na Sim. qual eu vivo. É uma das questões em que eu enfrento, assim, pessoalmente. Por quê? Porque na escola eu sempre fui muito bem, sempre tirei boas notas, o famoso CDF, né? Passei em bons colégios com bolsa porque passei em primeiro lugar. Tive muitas oportunidades de fazer
e na perspectiva do mundo ser muitas coisas, né? Uhum. E, entre aspas, eu desperdicei muitas delas. Então, pelo período de vida que eu me encontrava, e não tem como não pensar em dinheiro, em muita coisa, eu sempre me cobrei muito, sabe? Das Sim. frustrações da vida, do que eu esperava da vida e o que eu me encontrava diante dela, que era um cenário, assim, completamente diferente, né? Então, eu deixei e cortei amizades com muitas pessoas porque eram pessoas da época da escola, em que eu era, vamos dizer assim, uma promessa, eu era o Ronaldinho Gaúcho da minha escola, promessa para brilhar, para fazer e acontecer, e talvez eu estava, entre aspas, vou usar muitas aspas, pior do que esses meus amigos que, enfim. Então, por muitos anos eu mantive afastada até amizades por conta disso, por causa Sim. dessa decepção pessoal. Não porque eu não queria estar junto com as pessoas, não porque eu não queria Sim. manter a amizade, mas com vergonha. Vergonha de não estar vivendo além daquilo que eu achava que eu devia estar vivendo, além daquele momento de vida que eu estava. Então, eu me encontrava muito aquém do que eu achava que era o meu potencial. Sim. E o que foi muito legal nesse processo todo da descoberta do Senhor verdadeiro, de quem eu sou em Deus, da minha imagem em Deus, de tudo o que é referente ao meu ser, pareado ao ser de Deus, foi muito libertador também. Como eu disse, eu ainda passo por momentos assim, eu acho que talvez é a maior batalha da minha vida, né, pessoalmente, vai enfrentar momentos de luta, né, nesse assunto durante a vida inteira, mas a mentira verdadeira, o cerne da mentira caiu nesse momento de descobrir quem é o Senhor na minha vida e quem eu sou nele. Sim. Porque me ajudou, é aí que eu falo, esse momento de vulnerabilidade, né, pensando na pergunta, minhas estruturas de defesa ali, de me justificar, Sim. de querer, sabe, cercar ali essa área da minha vida e proteger ela, foram todas sendo desfeitas à medida que eu avançava no conhecimento do Senhor, e o Senhor foi muito gracioso comigo. Porque ao conhecer a Escritura e conhecer que eu fui criado à imagem de Deus, e que eu não sou refletido nas coisas que eu estou fazendo, nas minhas posses, na minha faculdade, nas coisas que eu tenho, eu sou refletido no ser dele, em quem ele é, na obra que ele fez por mim, no que ele fez por mim na cruz, ressuscitou. Então, isso me deixou completamente vulnerável diante de mim e vulnerável diante dele mesmo. E hoje, mesmo dia após dia ali, dias que as crises vêm, que eu me vejo, pô, Senhor, eu podia estar muito melhor do que eu tô. Podia estar voando e eu tô... São muitas coisas que acontecem, né? Em vários contextos da vida, alguns deles, você sabe, a gente conversa muito e tal, enfim. Então, a gente chega a ter esses momentos ainda, né, de decepção, né, que é a grande palavra da mensagem do Guedes, né, a decepção. Essa decepção com o contexto, essa decepção com a vida, com nós mesmos. Mas eu aprendi de fato vou usar esse termo, mas me despir diante de Deus. Porque não existe vulnerabilidade maior, né, do que a gente despir das nossas certezas, dos nossos medos, né, de quem nós construímos essa imagem, essa casquinha que nós construímos para mostrar para as pessoas. E não tem outro caminho, porque se a gente não fizer isso, nosso coração vai endurecer diante de Deus e a gente vai passar 1 milhão de anos vivendo aí igual. A gente não vai ver nossa vida sendo transformada pelo Evangelho, a gente não vai ver nossa vida sendo transformada por Deus, porque só existe transformação se a gente é vulnerável. Os relacionamentos pedem vulnerabilidade, né? Se a gente não é vulnerável ao relacionamento com o Senhor, a gente continua... Isso eu não estou falando em questão de salvação, mas questão de viver né, a certeza e com a paz no coração daquilo que o Senhor conquistou por nós, né? Se a gente não ser vulnerável, eu não sei qual que é outro caminho. Pelo menos assim, é o que eu penso, né? Para mim é isso, eu não sei o que você pensa disso aí. Não, eu concordo com você também, porque
essa vulnerabilidade é um reconhecimento Sim. de que Deus é soberano e a gente não, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo aí, estava perguntando como que ele organizava a agenda dele, né? Tipo, como é que você consegue fazer tanta coisa e, sabe, fazer bem, sabe? Aí ele falou, Yara, eu pego, tipo, ele me explicou, eu me organizo em algumas coisas específicas e eu lembro da minha finitude. Aí eu falei assim, caraca, né? Tipo assim, de fato, a gente é finito, a gente não consegue fazer Sim. todas as coisas. Exato. E aí eu acho que essa vulnerabilidade assim, a gente falar sobre essas coisas, compartilhar com os irmãos, é um reconhecimento público de que, assim, gente, eu tenho um monte de dificuldade e Deus é que é soberano, é Ele que faz a obra em mim, eu só estou aqui por causa dele. Eu sempre penso assim, né, que quando você tem lá na frente uma pessoa que só fala de coisas incríveis, né, de como que ela orou e aconteceu, de como que ela é uma pessoa de fé diante das batalhas e tal, aí o que gera nas pessoas, nos outros irmãos, é tipo, nossa, essa pessoa é muito forte, né? Nossa, eu nunca vou chegar lá. Não, quem me dera se eu fosse santo igual essa pessoa, né? Mas quando você vê uma pessoa comum, né, ali, falando dos erros, das dificuldades, falando que tem frustrações também, que lida com as decepções também, e aí você vê essa pessoa sendo usada por Deus, você fala assim, cara, Deus realmente é muito grande, né? Ele consegue usar pessoas vulneráveis como eu, então tem esperança para mim. Então, tipo, se a gente quer apontar para Deus, é o melhor jeito. Então, eu concordo demais com você. Até porque, assim, nós somos imagem, né? Eu acho que isso já diz muito. Nós não somos Deus. Exato. Nós apontamos para um Deus poderoso. Exato. Nós apontamos para um Deus criador. Nós apontamos para um Deus generoso, para um Deus gracioso. Então, tudo que está em nós é reflexo. E é reflexo de algo. Não vem de nós mesmos. Exato. Então, quando a gente passa a tentar enxergar, né, os desafios da vida, essas decepções da vida, não que Deus é um sádico e está causando isso para nos ensinar algo e ensinar algo às pessoas através disso, né? Mas que o Senhor usa. O Senhor, sim, de fato usa os nossos sofrimentos para nos ensinar mais dele. E como eu tenho aprendido mais do Senhor mesmo, conhecido mais ao Senhor nesses momentos, porque é o que a gente já comentou aqui, as nossas certezas vão todas para o brejo. Se a gente não voltar ao lugar da reflexão, de nos colocarmos diante de Deus e nos perguntarmos o porquê disso, Deus. Não o porquê de onde foi que eu errei, não é isso? Guedes até comentou, né, da teologia dos amigos de Jó, não é isso? Sim. Não é onde eu errei, por isso que isso está acontecendo. Exato, exato. Mas é o porquê filosófico mesmo, a origem disso tudo, porque isso muda a forma como a gente enxerga e vive o próprio sofrimento, né? Porque o texto fala que o Senhor estava caminhando com eles no meio da decepção, com os dois aqui. Os dois contando que eles estavam decepcionados, que eles esperavam, e o Senhor ali com eles. Sim. E ele não chegou já metendo os dois pés na porta, não. Eu aqui, ó, vocês estão decepcionados com o quê? O Senhor os ajudou na decepção deles, de forma gradativa ali, mostrando que existe um propósito, uma história, um enredo muito maior. E eu acho que um exercício também que me faz bem quando eu encaro esses momentos é justamente isso, é pensar na história maior do que eu. Exato. É pensar que eu estou inserido num contexto que a minha vida não precisa e não vai dar certo para mim mesmo. Que eu não tenho que conquistar as coisas e conquistar posições e ter dinheiro e 1 milhão de coisas que eu aspiro por mim mesmo. Sim. Se eu não entendo que eu estou no meio dessa história que é muito maior do que eu e sou um cooperador para que tudo né, ande de acordo com o que o Senhor quer e o plano que Ele está construindo no mundo, né? A história é dele. Ele que cria, Ele que faz acontecer e nós temos o privilégio, né, de estarmos inseridos nessa história. Então, eu penso muito nisso, né? Eu faço muito esse exercício também. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? É tipo uma coisa que a gente canta e não pensa, né? Assim, porque você pensa, é por ele que eu canto na igreja, por ele que eu prego, a gente pensa coisinha. Eu estou gastando a minha... sim. É uma música perigosa. Tá vendo? É boa, mas nós estamos... a gente esquece, eu acho que, tipo assim,
que é também o sofrimento também né? O momento a caminhada, a decepção também. Sim. Porque, de fato, Deus constrói a gente nesses momentos, quebra ídolos, né, Davi? Demais. E aí você vê que, assim, não, de fato, o Senhor realmente é suficiente, né? A graça me basta, né? Vou passar para a próxima pergunta aqui. E é a seguinte, Davi, você que tá aí, ó, pensa aí, gente. A presença de Jesus, muitas vezes, se torna tangível através do corpo coletivo da fé. De que maneira a nossa inserção em grupos pequenos ou na vida da igreja tem deixado de ser apenas uma agenda social para se tornar ambiente onde Cristo se revela a nós? Achei mó bonita a pergunta. Bonita mesmo. Você quer começar, inclusive? Aí me dá um pouquinho mais de tempo aqui. Tá bom. Deu pensar. Não, olha, não, tá ótimo. Olha, eu acho que assim, é muito legal pensar, primeiro, que a pergunta pressupõe que a gente está conseguindo fazer isso. Sim. Então, isso para mim já é um grande ponto. E assim, é uma esperança, né? Que a pergunta fala de que maneira a nossa inserção em grupos, ou a nossa participação nos pequenos grupos, nos ministérios, né? Ou na vida da igreja, tem deixado de ser apenas uma agenda social para se tornar um ambiente que revela Cristo. Poxa, se a gente entender isso, né? Se a gente entender que a nossa participação nos cultos, a nossa participação nos pequenos grupos, nas ações sociais da igreja, na vida da igreja, não é só uma agenda, né, que eu tenho que cumprir. Poxa, eu acho que Deus já fez uma grande obra no nosso coração, né? Mas eu acho que, assim, na minha experiência, até pensando no nosso GR, né, Davi? Foi como eu falei no início, era muito difícil, estava um período difícil, assim, a gente tinha acabado de sair da pandemia. Sim. A pandemia, eu acho que teve impacto em todo mundo. Eu sou muito extrovertida, né? Eu acho que não dá para perceber, né? Mas muito extrovertida, eu sofri muito na pandemia. E quando eu voltei, porque era tipo assim, era o dia inteiro só eu e minha mãe. Minha mãe, gente, ela é o oposto de mim, entendeu? Minha mãe é introvertida, ela pode ficar em silêncio o dia inteiro. Tá quietinha no quarto dela ali. Lendo livro, vendo um filme. Eu tenho dificuldade de ver filme, porque eu acho que demora muito, e a gente não pode falar nada, entendeu? Então, assim, foi um sofrimento absurdo. E aí, quando foi voltar, as primeiras vezes que eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu vim na igreja, eu senti um pouco de ansiedade, né? Aquela coisa de um ambiente cheio de pessoas e tal. Então, assim, eu estava tendo muita dificuldade de sair dos cultos online, de vir na igreja com regularidade. Então, eu estava muito na vibe, assim, assistia um culto online, aí vinha assistia 2 online, aí vinha porque eu tinha mesmo esse desconforto, assim, eu tive que trabalhar isso, assim, em termos de saúde mental, eu tive que levar para terapia e tal. E aí, quando eu entrei para o GR, foi um momento, assim, não só de eu ser suprida nisso, mas de lembrar que eu também, as pessoas ali também são abençoadas quando eu tô, né? Então, tanto eu recebo muito, e tanto que depois que eu entrei no GR, foi o que mudou, assim, naquele período. Não mudou outra coisa. Eu não entrei em outro ministério, eu só entrei no GR presencial. E isso foi um divisor de águas, assim, para eu conseguir voltar a querer estar nos cultos, participar. Então, acho que, assim, sei lá, recentemente uma irmã veio me contar um testemunho que ela viveu, aí tipo, ela veio chorando, contando, e você fala assim, cara, que legal, ela viveu isso lá, e aí ela ficou esperando o momento de contar isso para mim, e eu sendo renovada na fé por causa do testemunho que ela estava me contando. Então, assim, acho que isso é igreja, de fato, né? Junto com a celebração é extremamente importante, ela discipula a gente também, e é uma obra do Espírito Santo também, para ensinar a gente sobre hábitos, né? Que a gente está lendo no Você é Aquilo que Ama. Mas a vida em comunidade, ela acontece muito ali, né? Nas pessoas que te conhecem, que bate o olho no você e fala assim, você não tá legal hoje não, o que tá pegando, né? E para você, como é que é? Cara, eu acho que é isso mesmo, né? Essa boa introdução já me aprofundando no assunto todo aí foi excelente, mas eu fico pensando nas consciências, né? Da ponte mesmo, que você pegou aí a consciência do discipulado, acho que tudo, né? É discipulado. A forma como a gente serve o café, como fala, a pregação, as cadeiras dispostas, um sorriso do GR, os estudos, tudo. Isso é ferramenta do Senhor
para que a gente seja moldado um discípulo dele, né? E tenha consciência da família também, quando a gente entende que o Senhor nos resgatou não para formarmos indivíduos, mas formar uma família feita de indivíduos, Sim. nós estamos inseridos em algo muito maior do que a gente, né? Sim. Nós estamos inseridos em uma família inaugurada em Jesus Cristo. Então, isso também já nos ajuda a mudar a percepção de que não é um compromisso apenas, algo frio, né? Algo que eu tenho que fazer para bater um ponto, porque senão o pastor vai me chamar a atenção, vai me puxar a orelha ali. Vou perder a salvação. Vou perder a salvação. Não é um compromisso frio, é entender que, de fato, isso faz parte do que o Senhor construiu para nós, né? Nós precisamos, nós temos a necessidade e o dever também, o dever não no sentido de obrigatoriedade, mas o dever de que entra em outra consciência, do corpo, que é o que você falou, eu tenho dons e talentos, eu tenho coisas que o Senhor colocou em mim, nós todos temos, em que você se faz necessário na vida do outro irmão com algo. Então, é uma família toda se ajudando, construindo, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu tipo de TDAH diferente ali, ajudando o outro. Um vai ser mais pragmático, o outro vai ser menos organizado. Um vai lembrar de um detalhe aqui, outro vai lembrar de outro, e o negócio acontece. E eu vejo isso muito maneiro acontecendo no nosso GR, por exemplo. Porque, assim, de fato, a minha cabeça, ela falha em muitas coisas processuais. Eu gosto muito, eu sou um cara que eu gosto de processo e tudo mais, mas devido a tudo, né, que a gente faz, uma coisa ou outra ali sai fora. E como que as personalidades do nosso GR ali, por exemplo, se complementam, né? A gente tem aquela pessoa que vai lembrar do lanche, a pessoa que vai lembrar de um aniversário, a pessoa que vai lembrar de uma data do horário, né? Gente, vamos... Tá ótimo, vamos embora. Final, quem vai levar isso aqui? Quem vai levar? Já vai juntando as coisas. Bênção demais isso. Mas é isso. Então, assim, eu vejo isso acontecendo lindo. Como que o nosso GR funciona de forma completamente orgânica. Óbvio que nós precisamos ter um mínimo de estrutura. Ali a própria... né, função da liderança não é de uma posição, é questão estrutural mesmo, é questão de alguém de referência organizacionalmente que vai, né, fazer o ambiente ali acontecer e é um dos talentos ali que vai ser aplicados, que são tão importantes quanto os outros, o irmãozinho que vai tocar o violão, né, que vai, enfim, e eu vejo isso acontecendo de forma muito legal no nosso GR, eu tenho certeza que não só no nosso, né? Todos, creio que nós temos GRs bem saudáveis aqui, porque a gente puxa o exemplo de toda a igreja, né? Então, vejo isso acontecendo de forma positiva e me impacta, porque, de fato, não é mais um compromisso na agenda, não é simplesmente a quarta-feira tem mais alguma coisa para acontecer, nosso Deus... E o povo fica bravo, né, Davi? O seu Davi, toda vez que o Davi, tipo, tem que fazer acontece alguma coisa, tem que cancelar, o povo já comete. Gente, não vamos deixar a agenda atrapalhar, não é assim? Gente, o povo já dá lição de moral lá, meu filho. Já dá quarta-feira, se eu não puxei a lista de presença, que normalmente eu não puxo, assim mesmo. O pessoal já tá puxando, já bora, não vamos deixar... E como que, assim, e não só isso, né? Não só o GR em si, quarta-feira, mas como que o que acontece nos outros dias da semana fora do GR, organicamente, é bonito demais. Os irmãos se ajudando, os encontros fora, né? As visitas, tudo que acontece, né? Os suportes que nós damos uns aos outros. Eu mesmo já recebi suporte dos irmãos sem, né, levantar uma palavra para pedir nada. Então, é maravilhoso. Eu acho que de fato, nós temos experimentado isso, né? Que está nessa pergunta aí, que não é simplesmente algo na agenda, é algo que move o nosso coração, que esquenta o nosso coração para estar ali e viver, né? Sim. E, gente, assim, às vezes você está aí pensando, poxa, eu não participo de nenhum GR e tal. Entra no aplicativo, dá uma olhada lá, você vai ver quais GRs estão disponíveis aí perto
da sua região. E também, se por acaso não tiver um GR perto da sua região e você falar assim, poxa, eu Quero topo muito, abrir um né? na minha casa, né? Então a gente conversa com a gente, manda mensagem, que aí a gente conversa também, ou pelo aplicativo, ou pela secretaria da igreja. A gente consegue falar ali, por exemplo, com o Felipe Americano, que é Sim. quem ajuda a gente demais nessa área aí. E a gente vai encontrar um GR para você. Ou vai iniciar um GR na sua casa. Ou até mesmo, se não tem na sua região, mas às vezes a rotina é puxada, né? A gente Sim, sabe e tal, mas às vezes deslocar um pouquinho, se possível. exato, Mas o exato. importante é porque é um dos pilares Sim. da nossa igreja, um dos pilares principais, como o discipulado aqui é construído, né? São os grupos de relacionamento. Então, às vezes vale a pena se deslocar um pouquinho, fazer um Uhum, esforçozinho. Eu sei que às vezes é fácil falar, porque o meu GR é do lado de casa, uhum, mas eu já participei de GR longe sim. também. E assim, é trabalhoso de fato, mas vale a pena às vezes correr atrás, né, disso. Amém. Porque é massa demais, É, tá nosso doido. Deus. Olha por nós então, Davi, para a gente Pô, finalizar, por gentileza, muito obrigada de você estar aqui você com tá a gente. doido, eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui com o meu líder de GR. Ai, ai, até parece. Eu que fico muito agradecido, vocês me perdoem os meus vícios de Que linguagem isso? e Nunca vi tal. falar tão bem, gente. Ah, tá bom. Ah, que Eu já isso? fiz curso com a Yara, mas eu preciso fazer mais uns 10, porque eu acho que Mas você tá indo foi bem, tá me dando esfriando. orgulho. Tá dando orgulho? Tá, Então tá tá. bom, fico feliz. Vou melhorar, vou dar muito mais ainda. Vamos lá, pessoal. Amém. Pai, muito obrigado, porque é o Senhor que reservou esse tempo aqui para Jesus. nós. Muito obrigado porque nós podemos conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. Muito obrigado por ter nos inserido, Pai, nessa grande história que o Sim, Senhor sim. está construindo desde a criação de todas as coisas. E o Senhor não nos deixou, Pai, ao léu, vendo a história acontecer. O Senhor entra na história, o Senhor está presente aqui conosco e o Senhor está responsavelmente fazendo essa história acontecer Sim, e Jesus. fazendo através de nós. Muito obrigado por nos permitir viver isso em comunidade. O Senhor nos permite ser moldados, Pai, uns pelos outros, e isso é precioso demais. Que o Senhor continue cuidando, Pai, do nosso coração, da nossa percepção de nós mesmos, das nossas decepções, Sim, Jesus. de Deus, que o Senhor possa nos ajudar a lidar com essa tarefa que é tão difícil, Pai, de enxergar o Senhor no meio das decepções. Porque é difícil, por mais que a gente tenha falado um monte aqui, no momento em que a gente está vivendo, Deus, nosso coração aperta, os sentidos, eles não fazem mais tanto, não estão mais tão alinhados ali, e a gente perde a percepção fácil, Pai, porque nós queremos as coisas demais e precisamos voltar ao lugar da contemplação do Senhor e deixar com que o Senhor nos transforme por completo, Pai. Assim eu agradeço mais uma vez ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós e tudo que o Senhor ainda vai continuar fazendo na nossa vida. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Davi. Valeu, Deus pessoal. te abençoe e até o próximo GR de Bolsa.